Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou Juliano e conosco a Luciana Oliveira. Ela é cantora, compositora, escritora, pesquisadora e mestra em fonoaudiologia pela PUC-SP. Nascida em Brasília, formou-se em artes cênicas pela Universidade de Brasília e canta na Escola de Música da capital, desculpa. Iniciou sua trajetória musical no reggae, com a banda Mal de Família, ao lado do Rap GOG. Com 3 álbuns lançados, O Verde do Mar, 2008, Pura, 2013 e Deusa do Rio Níger, em 2017, Luciana construiu uma carreira marcada por referências afro-brasileiras e colaborações com grandes nomes, como Elza Soares e Matheus Aleluia. Além da música, atuou como educadora no Instituto Mpumalanga e, em 2022, concluiu seu mestrado com uma pesquisa que deu origem ao Catálogo de Cantoras Negras Brasileiras. Luciana, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu que agradeço, Juliano. Prazer estar aqui conversando com você. É um prazer conversar com você. E, bom, eu fiz um resumo aqui de 1 minuto, né, da sua trajetória. Não tenho como colocar tudo, tentei ser o mais sucinto e queria que você complementasse, porque é um caso curioso aqui, né? Geralmente a gente conversa com escritores que, né, ou vieram sempre da escrita ou que migraram de carreira, mas você veio da música, né? Claro que é uma sinergia muito grande, está falando de letra, de melodia, né, de ritmo, né? Principalmente a poesia tem muito disso também. Então há um sincretismo muito legal. Mas conta pra gente, né, em mais detalhes, né, quem é você, sobre a sua carreira na música e até o despertar de transformar parte da sua arte na escrita. Então, eu sou Luciana, como você já me apresentou, e eu nasci em Brasília, né? Venho de uma família de pais cariocas, né? Meus pais migraram para Brasília nos anos 60, né? Acompanhando essa construção da cidade. E eu cresci, né, muito ali nesse ambiente de Brasília, do Cerrado, né? Eu acho que Brasília tem um ar também muito cultural, né? Vivi aquelas cenas dos anos 80, Cena do 90, rock, né? Punk do rock, né? exatamente. Cresci embalada ali pela Legião Urbana, né? Então esse ambiente me compôs bastante, né? E aí eu estudei assim escola pública, né? Praticamente minha vida toda e no ensino médio, né, que na época era segundo grau, eu comecei a cantar, assim, cantava na escola, com meus grupos de amigos, até que surgiu a ideia de formar uma banda, né, que chamava Mal de Família, a banda. Uma banda de reggae, de ska, banda de escola, né, aquela coisa toda. E depois eu tive uma passagem também pelo rap, tive um convite do rapper GOG, né, que também um rapper aí que hoje tem, né, um nome muito forte na cena brasiliense do rap nacional. E acho que isso aí já foi um pouco do meu berço na música, né? Depois disso eu também tive minha passagem pelo teatro, né, que eu acho que também foi uma influência forte para mim. Fiz vários cursos de teatro e na universidade eu acabei entrando para estudar também teatro, né? Fiz ali porque eu acho que também era um lugar onde a música, né, dialogava. Próximo, sim. Tem essa proximidade. Inclusive, quando eu estudei teatro também eu fiz bastante cursos ali na parte da música, né? Então, sempre que eu podia, eu estava ali fazendo uma aula ou outra, uma disciplina ou outra. E tive essa passagem também pela Escola de Música de Brasília, que eu acho que também é uma escola de referência, ali também acho que trouxe muito, ampliou também meus horizontes, né? Então acho que tudo isso aí foi uma base para mim muito importante. E nos anos 2000, né, ainda nesse período da faculdade, eu lancei um show chamado Cântico Negro. E dentro da universidade, assim, eu entrava muito ali também na área da antropologia, que eu me interessei bastante, né, pela antropologia. E fiz muitas disciplinas, muitas, assim, tudo que tinha de, pode pegar um curso livre, ou tem um crédito sobrando, ou mesmo que não tivesse, né, fazer uma coisa extra. E acho que o meu desejo pela pesquisa também surgiu um pouco ali, nessas aulas da antropologia. Né, estudos afro-brasileiros, acho que me despertou para muita coisa, né, de percepções, né, entender essa questão mesmo do próprio racismo e, ao mesmo tempo, mergulhar no universo afro-brasileiro, principalmente na música. Né? Então, foi quando eu montei esse show Cântico Negro que já trazia aí várias referências. E eu lembro muito desse momento, por exemplo, de mergulhar na obra da Clementina de Jesus. Então,
quando eu conheci, né, algumas coisas da Clementina e comecei realmente a ouvir os discos e ler a biografia, né, e mergulhar e pesquisar, né, eu falei, nossa, como é rico assim, a gente conseguir fazer esse link entre a música e o seu contexto histórico, né, sociocultural, entender a história e a trajetória dela, entender o significado que ela tem para a música brasileira, que vai além da música. Acho que talvez ali já seja um começo dessa minha percepção e dessa vontade, né, de falar, de pesquisar sobre isso. Deu mais significado à sua música nesses estudos, né, acho que de uma tese assim, que envolve as ciências sociais de uma forma geral ali, entender, falando antropologia, um pouco de ancestralidade, de origens, deu mais peso para sua música? Você sentiu isso também? Um complemento legal assim? Com certeza, acho que me aprofundou, ampliou. Então, foi uma época também que eu comecei a frequentar alguns terreiros de candomblé e que fiquei muito curiosa para conhecer um pouco mais sobre, né, como que funciona, como é que é essa questão dos orixás. E aí eu já me identificava muito com esse repertório afro-brasileiro também, né? Então, e tá ali, né, em campo, né, de alguma forma, eu ir para esses espaços, estar em contato e vivenciar de perto essas culturas e ao mesmo tempo ler sobre elas, pesquisar, estudar, né, acho que isso ficava uma via de mão dupla, né? Então, nos shows eu gostava muito, assim, eu trazia uma canção da Clementina, junto com isso inseria um poema, um texto, né, mesclava, já fazia uma passagem meio por essa música da diáspora, né? Sem entender que eu já estava fazendo um pouco isso, porque eu ia no reggae, eu ia lá naquela tradição afro-brasileira, né, profunda, e ao mesmo tempo trazia alguma coisa afro-americana, já dialogava com esse universo, né, da diáspora, e acho que foi uma coisa que enriqueceu bastante o meu trabalho. Envolve todo o contexto, nas pessoas que você se relaciona, que você envolve, talvez até uma mudança, não sei, de público dos seus shows, né? Enfim, de participações. Então, uma mudança completa ali, né? Geral, né? Sim, isso que você falou das participações também, porque aí eu encontrando outros grupos, outras pessoas que dialogavam, e não só da música, né? Mas também fazer esse diálogo. Eu lembro de um professor que era um poeta, o Jorge Amâncio, né? É um poeta. E como que a gente dialogava bastante também sobre isso, né? E nessa parte da antropologia também tive a colaboração de outro professor, do Zé Jorge, ele tinha um acervo maravilhoso de discos, de livros. Então, acho que esse aí talvez seja um berço muito importante. Depois disso, eu, né, terminei esse curso da universidade, continuei vivenciando ali no campo da educação. Anos depois eu me mudei para São Paulo, na época já estava cantando com Nath Roots também, vivendo, então muitos universos, então o universo da pesquisa, de trazer um repertório ali realmente também inserido nesse universo afro-brasileiro, de pesquisa, porque o meu repertório ele tinha Clementina, ele tinha cantos de trabalho, eu pesquisava uns maracatus de Recife, e depois fui vivenciar esse outro lado de uma música mais, né, um reggae que mais pop também, né? tá inserido no universo mais pop, vivenciar um pouco desse show business aí também, né, dos festivais, da música brasileira. Então, acho que foi uma outra vivência muito importante também para vivenciar esse outro lado da música. E isso me trouxe para São Paulo, né, porque a banda também, a base, estava baseada em São Paulo para mim. Na época, eu lancei o meu primeiro disco, que se chamava O Verde do Mar, junto com essa turnê, né, com Nath Roots, eu também lancei o Verde do Mar, que é um pouco que vem muito com essas referências, né, minhas, afro-brasileiras. Então, ali eu regravei, tem João Donato, tem composição minha também, tem muita referência a esse universo afro-religioso. E aí comecei a vivenciar em São Paulo outras experiências também, né, conhecer, dialogar com outra cena musical, ampliar aqui meus horizontes. Depois gravei o segundo disco, que foi na Bahia, esse disco, né? Eu gravei lá no estúdio do Guilherme Arantes, né? E que eu queria gravar muito com o produtor, que é o Ale Siqueira. E o Ale estava nessa época lá. Então foi outra vivência também, conhecer esse cenário da música afro-baiana, que já era uma grande referência para mim. Mas ali eu pude estar um pouquinho mais perto, gravar com aqueles músicos de Salvador. Teve o Matheus Aleluia, que para mim assim, é uma divindade da música brasileira, de um grupo dos Tincoãs, né, que foi um grupo pioneiro nesse universo, né, que fazia essa transposição da música afro-religiosa para a música brasileira, né? Os Tincoãs têm esse pioneirismo, a Deira de Itapuã. E sempre, acho que, né, numa busca de fazer um link entre a música, os seus contextos, suas histórias, né,
contar histórias e trazer um pouco desses contextos nos meus discos. Depois veio o Deus do Níger, que também tem um pouco, né, já foi uma pesquisa ali da obra da Elza. Aí me ajudou a mergulhar um pouco mais também na obra musical da Elza, esteticamente, conhecer um pouco mais da história dela. E aí esse é o meu terceiro disco. Nessa música, inclusive, que dá nome ao disco, Deusa do Rio Níger, é uma música que a Elza gravou em 1974. Então acho que eu já tinha esse despertar, essa curiosidade e gostar assim. Eu vou fazer o disco, para mim ele começava praticamente como se fosse pensando assim, talvez como um livro também, né? Eu partia das questões sonoras, mas partia muito de um tema e de uma pesquisa. É interessante, tem alguns artistas, né, alguns músicos que, né, cada faixa da música, elas podem, né, não ter uma relação direta, mas no final é como se fossem vários capítulos de um livro, né? Então, você falou talvez essa relação, porque você vai ter uma inspiração, você vai ter, né, uma temática macro, né, um momento de vida específico, e você monta o álbum todo ali, mais ou menos no mesmo viés, não são músicas aleatórias que vão compor um álbum, né? Tem toda uma história, uma narrativa, né? Muitos caminhos também, né? Tem gente que, sei lá, primeiro reúne um número de composições autorais, mas para mim veio uma coisa muito temática. Eu lembro do segundo, chama Pura, e eu estava assim, um dia andando na rua e veio esse nome, Pura, 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 Pura. Ficou depurando a minha Querem cabeça. fazer alguma coisa que, enquanto é aquele incômodo fica na cabeça, né? Tipo assim, ó, tá na hora de gravar, tá na hora de compor, né? Aquele chamado, né? Um chamado. E aí foi uma coisa bem curiosa, porque no mesmo dia eu conheci um compositor, o Eduardo Brechó, que depois virou um grande parceiro, que é da banda Lá. E aí a gente começou a conversar, ele, não, eu componho e tal, tô fazendo bastante coisa nesse momento. Aí ele, se você quiser me dar um tema, alguma coisa que você tem em mente, eu falei, Pura. Na hora, né? E aí ele fez essa música, né, que é a música que realmente deu nome ao disco, e uma música, uma letra também bem interessante, né, a história da música, bem poética, né? Sim. E foi um pouco isso, né? Acho que até eu chegar depois dos discos, veio a vontade de voltar a estudar também. Sentia falta, assim, né? Talvez de mergulhar um pouco mais nas pesquisas. E aí veio essa ideia do mestrado, né? Essa vontade. Sim. Luciana, tá com a gente ainda? Pra mim travou a sua imagem. Opa, tá voltando? Tá com a gente? Estou te escutando. Voltou. Se acabou a frase, travou. Eu fiquei na dúvida se, né, tinha terminado de falar ou não. Ah, não. Que bom. Luciana, achei legal, assim, você falando da sua trajetória, que são muitas novas experiências, né? Uma coisa que, pelo que eu percebi, não tem é aquela estabilidade, talvez, né? De ficar muito tempo sempre, né, seguindo o mesmo caminho. Sempre tem absorvendo um conteúdo aqui, fazendo uma parceria, né? Levando uma linha ali de estudo, de pesquisa, de gravação. E aí chega num ponto que eu imagino que nesse despertar, igual você falou, pô, voltar a estudar, né? Que aí veio o mestrado. Em qual momento que veio o despertar para você de, opa, eu acho que a minha arte ela pode ir além da música, ela de repente pode ir para os livros? Você chegou a pensar em uma outra manifestação artística também? O porquê do livro? E aí, antes da gente entrar no tema do livro em si, eu quero entender o produto livro, né? O que surgiu? Qual que foi a origem da ideia de colocar, né, ideias, a arte em um livro? Eu acho que nesse contexto do mestrado, né, que coloca a gente mais de uma forma, me colocou assim, né, num contexto mais centrado, porque eu também acho que a música, a gente, né, tem esse processo da criação, depois de show, em muitos momentos. Momentos que você está fazendo mais coisa, menos coisas, mas você tem que estar, né, enfim. Então eu estava nesse movimento com a música que em algum momento também eu precisava de uma certa pausa, né? Tanto para criar, quanto também para falar, eu estou muito em si mesmada, acho que está muito assim, minha Uma carreira, desaceleração de rotina, assim, né? Desacelerar e fazer desacelerar e abrir os horizontes para enxergar as outras histórias, as outras pessoas, né? Porque acho que é isso, a gente corre o risco como artista de às vezes ficar muito em si mesmado. E aí é o meu trabalho, é a minha composição, é o meu show e eu quero vender isso. Você conhece as pessoas e vai falar do seu disco, né? Então, eu tive uma vivência com um projeto social de arte e educação, que foi uma coisa muito, muito boa para mim também, nesse sentido, de viajar, conhecer lugares do Brasil
bem, né, o Brasil profundo, assim, aquela cidade pequenininha que tem pouco acesso, mas com muita riqueza cultural também. E isso me despertou assim para o olhar mesmo, né, além de mim, da minha história, do meu disco, da minha música. E aí eu acho que nisso veio o mestrado também, né, com essa vontade de conhecer outras histórias, pesquisar, falar um pouco sobre, né, essas sensações e dessa pesquisa que tinha a ver com essas estéticas afrodiaspóricas, elaborar um pouco melhor, né, o que era isso que eu imaginava. E ali no mestrado eu conversei com cantoras, né? Entrevistei algumas cantoras. E era muito bom ouvir a história delas, perceber onde é que encontrar as semelhanças, encontrar as diferenças, entender os processos de cada uma, assim, né? E eu gosto muito de escutar. Eu tenho, né, um gosto, assim, pela escuta da história das outras pessoas também. Então ali já me acendeu um pouco dessa vontade, né? E eu comecei a fazer relação de cantoras, assim, cantoras negras. Deixa eu lembrar quem que eu lembro, quantas cantoras negras no Brasil será que a gente tem, né? Comecei a fazer um desafio meio comigo mesmo, assim. Você até se questiona, né? Será que eu não conheço ou será que elas não têm a visibilidade devida, né? Então, Exatamente, essa chave. Né? legal. Quando eu listei, eu cheguei a um momento que eu travei, assim. Falei, e aí eu olhei e falei, poxa, acho que tem muito mais que isso que eu consegui listar aqui. E aí sempre que eu via, lembrava, alguém comentava, eu inseria nessa lista. Eu falei, mas ainda assim tem muito mais que isso. Sim. E aí dei essa pergunta, será que eu não conheço? Ou a gente não acessa tanto outras cantoras de outras cenas, de outras regiões? E começou, né, a acender essa ideia, assim, que de repente eu posso fazer uma pesquisa, começar um certo mapeamento de cantoras, ou por região, né, por estilo, e comecei um diálogo com a Goli Guerreiro, que fez, né, que é uma antropóloga, que também lançou alguns livros, tem a Trama dos Tambores, a Terceira Diáspora, né? A Goli já era uma referência para mim e eu comecei a conversar com ela sobre essa ideia. A gente, né, ela me ajudou a elaborar e pensar um pouco mais sobre isso. E aí foi isso, eu fui buscando também apoios, né, para poder desenvolver a pesquisa, porque é uma coisa que você precisa também de um tempo, uma dedicação. Sim. E aí consegui, no ano 2023, né, a gente conseguiu esse apoio para começar esse catálogo. E aí falei, agora vamos. Agora é para valer. Eu imagino que a cada descoberta de nova artista, né, você deve ter pensado aquele sentimento, nossa, como que eu não conhecia antes, né? Deve ter dado vários desses sentimentos, né? Porque a gente vive em bolhas, né? Enfim, sociais, culturais, né? De várias formas, até do entretenimento, enfim. As redes sociais nos direcionam muito o que a gente vai ver e ouvir. Então, a gente nem imagina o que acontece, às vezes, numa cena do nosso lado, muito próximo, né? E esse processo de descoberta deve ter sido muito interessante. Eu fico imaginando assim como deve ter sido, né? Grandes artistas e, poxa, como que não tem mais pessoas falando delas, né? Então, foi um processo assim cada vez mais motivador, cada vez mais se sentindo cada vez mais importante em de fato concluir esse projeto. Ele foi crescendo assim a cada descoberta, a cada nova pessoa. Foi algo assim? É legal você falar isso, porque às vezes você tem aquele processo que ele vai te desgastando, né, e esse processo ele foi me retroalimentando. Cada descoberta eu tinha mais vontade. Então, assim, eu falava, gente, tinha um prazo, né, para a gente concluir esse primeiro, e eu já chamava de primeiro, falei, se eu sei, tenho certeza que ele é só. É o primeiro, né? Que não vai acabar nesse aqui. A lista não é fechada, né? Assim, a lista não é fechada para esse volume, né? E aí também isso ajudou a gente também a ter uma borda ali para poder também trabalhar dentro de uma realidade, porque senão você entra naquela, eu quero tudo, todo mundo, todas as regiões, chega no final não vai pronto. Se angustia, né? Então entender, falar, tá, a gente não vai, agora a gente vai ter que definir aqui uns parâmetros para concluir esse primeiro. E me alimentava muito essa sensação, porque às vezes eu chegava agora eu vou beleza, vou pro Ceará. Vamos agora conhecer essa cena da música do Ceará e das cantoras negras do Ceará. E às vezes eram assim, conhecia uma, né? Então era todo um processo de começar, e aí era isso, 2, 3 dias de pesquisa começava a aparecer. O nome tem fulana, tem ciclana, tem beltrana, e o festival com várias outras cantoras, e eu ficava assim, gente, como a gente nunca cessou, como eu nunca cessei esses nomes, nunca chegaram até mim. E quando eu ouvia e conhecia o trabalho, eu falava, os trabalhos incríveis, assim, não é por qualidade musical, não é é puramente porque a gente ainda vive cenas e bolhas
E o Sudeste está muito ainda nesse lugar, né, de ditar um pouco, de fechar os olhos para o que está de fora, né? Basicamente. Ou ser assim, esse lugar aqui, o que se fala e se comenta aqui é o que reverbera nacionalmente. Né? Então, É como se fosse a verdade, como se o Brasil fosse só produzido aqui, né? Então, se as cantoras não vierem para cá, dificilmente vão conseguir essa reverberação nacional. Tanto é que realmente, de fato, acontece, né? Vários cantores que estão ali no catálogo, mesmo são de outros lugares, da Bahia, né? A Josiara, a Lued, mas estão aqui, né? Do interior ou de outros estados, né? De Sergipe, mas estão aqui, porque ainda é isso, para ser notada. E a pesquisa, ela chegou, né, até esse, entre aspas, basta que você falou, que não dá para ficar numa pesquisa infinita, eterna, chegou em quantos nomes e esse primeiro volume do catálogo, ele tá com quantos nomes ali? Foi algo que você se preocupou, pensando assim, o seu limite da pesquisa era de nomes, era por região, como que era assim, quanto que tem hoje também no catálogo? Hoje o catálogo ele conta a história de 45 cantoras. Aí é dividido por capítulos, né? Então tem o primeiro capítulo que traz ali um pouco da história de duas cantoras do século XVIII e XIX, cantoras líricas, né? E também muito pouco conhecidas dentro de pesquisas acadêmicas, né? Tem um livro que foi lançado que chama Negras Líricas, que conta a história delas duas. Depois tem o Canto Fundamento, que aí nesse aí eu trouxe um pouquinho da história de algumas cantoras que, né, têm nomes um pouco mais conhecidos e que considero assim que elas são fundamento para essas outras cenas que vêm depois. Né? Então, ali falo da Dolores Duran, da Elisete, da Alcione, Alice Brandão. E o capítulo que é realmente esse que foi focado nas entrevistas, tem o Flores em Vida, são cantoras que eu entrevistei, né? E poderiam, inclusive, estar no Canto Fundamento, mas eu quis criar assim, esse capítulo que era uma homenagem também, que foi para Lia de Itamaracá, Cátia de França e Dona Onete. Pela relevância que elas têm, por serem mulheres que não estavam nesse contexto sudeste, mulheres do norte, nordeste do Brasil, Paraíba, Pernambuco e Pará, e que estão ativas e, né, com 70, 80 anos, fazendo show, lançando coisas novas. E logo depois esse capítulo, que aí foi um recorte que a gente fez que era de cantoras que se lançaram a partir dos anos 2000, que já tem ali 1 ou 2 discos lançados ou mais, né? E que já estariam inseridas numa cena mais contemporânea. E aí, para essas, foi pensado muito assim, um equilíbrio de região, né? Então, eu falei, não dá para a gente conseguir fazer entrevista com 10 de São Paulo e não ter nenhuma, né? Interessante. Balancear bem. Teve um equilíbrio. Então, quando a gente viu que já estava começando a focar mais São Paulo e Rio de novo, falei, estamos caminhando para aquela lógica, que é exatamente a lógica que a gente quer romper aqui. Né? E aí, então vamos voltar aqui para. Então, tem cantoras de Sergipe, tem cantoras da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal. Acho que a gente chegou em 12 estados, mais ou menos. Sim, né? Compreender nas regiões todas, né? Então ele acaba que segue um caminho mais cronológico, né? Pegando artistas mais antigas, né? E eu imagino que sim, né? Mas queria que você comentasse, né? Durante toda essa pesquisa, há um forte, eu imagino, né? Um forte indício, né? De embranquecimento, de apagamento histórico, de todas essas vozes negras, né? Isso a gente vê na literatura, a gente vê na música, a gente vê isso em diversas manifestações artísticas, né? Foi algo muito forte ali para você ter essas evidências, né? De pessoas tão boas, tão importantes que de fato não se falam ou se nunca se falaram sobre elas também. É bem marcante isso, assim, bem marcante, né? Ou mesmo as que tiveram um certo reconhecimento, mas enfrentaram muitas questões, né, na sua carreira, assim, de serem muito questionadas, de repente sempre tem um porém, né? Sempre tem esse porém, Soares, eu queria gravar outras coisas, mas você tem que gravar samba, né? Ou a Dona Ivone, que compunha e já tinha, né, toda ali uma obra musical, mas os discos dela não vendiam muito, né? Então, a própria Margareth, né, que conta de uma lacuna, ela teve uma lacuna na carreira dela, aí ela lançou o próprio selo. Isso foi uma coisa que aconteceu com outras cantoras, né? Uma necessidade de você acabar tendo que inventar o seu próprio mercado
para continuar existindo, né? A Carol Conká falou disso, a Lineker falou disso, né? Sim. Sobre a importância de que para as ideias delas serem validadas e elas realmente terem o respeito e o reconhecimento que elas queriam dentro do mercado, muitas vezes elas tiveram que inventar a sua própria lógica. E tem que se provar muito mais, né? Não basta apenas ter talento, né? Você tem que quebrar várias barreiras invisíveis para o público geral, mas são completamente evidentes para quem vive isso, né? Então, quando você fala da Ivone Lara, por exemplo, né? Talvez o maior nome do samba ali, um dos maiores nomes do samba, mas se você perguntar para o público comum, poucas pessoas vão conhecer. Então, ao mesmo tempo que tem esse reconhecimento de quem é, mas não tá no mediatismo, né? Não tá no mainstream. Então, é uma batalha. E eu imagino que também a gente tá falando de décadas passadas, né? De um outro Brasil ali e tal. Mas acho que até nos dias de hoje são esses mesmos questionamentos, né? São esses mesmos problemas e preconceitos enfrentados, né? Tem certos momentos que eu penso, pô, será que a gente superou de fato, né, essa barreira? Eu acho que hoje eu vejo assim, né? Por exemplo, eu cheguei nessa cena dos anos 2000, mas acho que se eu pegasse também pegasse assim, realmente de 2015 para cá, teve um boom muito grande de cantoras negras também, cantoras novas e assim, todo dia, né, ainda mais quando eu comecei a pesquisa, as pessoas, você já ouviu essa? Cantoras que têm carreira ali de 5 anos, mais ou menos, né? De 5 anos para cá, praticamente. E que, acho que talvez em outra edição, a gente pode, né, de repente, trazer muitas que vêm em outra lógica do mercado também, que é a lógica do single, né? Que não necessariamente apresenta uma obra já ali. Uma música viral ali, que às vezes pode virar uma carreira, né? Uma coisa de rede social, uma coisa mais pensada numa viralização, né? Porque uma coisa que eu vejo o movimento, muito pelas redes sociais, eu vejo muito uma crítica que as pessoas fazem, né? Sempre atacando o funk, atacando o rap, atacando a arte que ela vem, né, das periferias, originalmente das periferias. E que a gente só escuta hoje pelas redes sociais, por conta da viralização, por conta que tem mais espaço para falar, né, do meio digital. Então, é interessante que a gente tem mais acesso, a gente só não acessa essa cultura se não quiser, porque ela chega. E não depende de gravadora, não depende de televisão, não depende de mídias tradicionais. Então, talvez por isso que tem essas cantoras contemporâneas com carreiras curtas, mas de relevância, porque furou essa barreira, né? Encurtou esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito ódio em cima disso, porque se tornou mais visível, mais pessoas que atacam também vão ter acesso a atacar essas pessoas, né? Então, é uma luta que ela modernizou essa luta de classes, essa luta, né, racial, enfim, são novos problemas a serem enfrentados, né? São muitas questões. Eu acho que, como eu não entrei tanto nesse cenário contemporâneo de 5 anos para cá mesmo, que é isso, é um boom, assim, eu vi e falei, gente, quantos nomes, né? Aí da Bahia, por exemplo, já tem a Raquel Reis, aí tem a Joyce Alane, tem a Meli, e, né, são cantoras que estão, né, que têm um trabalho bem consistente, algumas bem do pop também, e acho que talvez seria até um outro entendimento, porque tem diferenças, né? A gente vê que quando eu fui ler e conhecer um pouco mais a história da Dona Ivone, da Elisete, da Dolores, é um outro Brasil, era uma outra forma de absorver o trabalho delas. E aí, quando você já traz ali a Aline, que é a Lued, a Joseara, a Bia Ferreira, já é também um outro contexto, embora alguns problemas persistam, né? Sim, porque eu fico impressionado. A Lineker, por exemplo, acho que foi ano passado que ela ganhou com a melhor música, lançou o álbum novo dela, que para mim é espetacular. E na minha cabeça, assim, poxa, pode não ser a sonoridade que a maioria das pessoas gostam, mas ela é uma baita de uma cantora, uma puta de uma artista. E é difícil as pessoas reconhecerem isso, né? Do tipo, aí você vê o porquê, né? É muito claro o porquê as pessoas não falam, mas pelo discurso de, ela não gosto, a gente sabe o porquê, no fundo, né? Mas, por outro lado, eu acho que também tinha um momento onde o mercado, a indústria, a gravadora ditava as coisas, né? As regras do jogo. E aí houve um momento também que, né, as redes sociais, essa coisa de você aprender a ter uma comunicação direta com o seu público, quebra um pouco desses intermediários.
Então, mesmo a Lineker, né, que talvez lá atrás seria exatamente aquele padrão que não estaria numa gravadora, tocando numa rádio, foi a cantora que foi mais premiada no Multishow, é a cantora que está aí lotando agora estádios, que conseguiu fazer o trabalho dela chegar, porque, né, tem uma outra lógica, e essa lógica não passa por tantos intermediários, e ela teve uma inteligência suficiente, um talento suficiente para gestar essa carreira também, né? Porque, de repente, era isso, se ela também dependesse dos padrões do mercado, né? Porque ela também atua, né? Ela não precisa de aprovação, né? Não precisa de ninguém para colocar ela numa posição, não falando de destaque, mas para poder gravar um EP. Hoje, né, ela começou independente, começou tocando aqui e ali e foi crescendo muito pela força do próprio talento, né? Sem depender, porque se dependesse de uma produtora tradicional, às vezes nem teria sido. Exatamente. Né? Se fosse através desses intermédios, a gravadora agora tem que aprovar. Né? Como a gente vê várias histórias, né? Agora a gente quer a nova X, a nova, né? A nova voz de samba, a nova voz não sei o quê. E ela tinha um padrão, a gravadora já ia procurar o que ela queria, assim, né? Porque pensa muito, tipo assim, eu só vou lançar o que vende. Tem que vender. E o artista, quando gosta, quando faz, quando acredita no próprio trabalho, ele faz, a venda vem depois. É uma ordem inversa, né, ali, de mercadológica, né? E aí tem, eu acho que essa coisa que se soma, né, hoje, além da arte, se você também é um comunicador, né, uma pessoa que se expressa muito. De novo, né? Voltou. Voltou? Você falou que você é um comunicador que se expressa e tudo mais. Isso, né? E aí eu acho que, por exemplo, se já fosse entender um pouco da lógica dessas cantoras ainda mais recentes, dos 5 anos para cá, acho que isso é um ponto que contribuiu muito com a carreira delas, né? Para conseguir ter uma visibilidade, né? Enfim, acho que passa muito por isso também, né? Novas formas de comunicar, novas formas de você gerir a carreira e tudo isso. Sim. Assim, particularmente eu adoro, assim, que eu uso muitas redes sociais, né? E vira e mexe aparece uma música diferente, um artista novo. Então é uma forma de, no meu caso, até pelo meu hábito de consumo, né? Eu acho legal, surge talvez um tempo atrás não apareceria, só aquilo que está na prateleira da loja, né? E Luciano, o seu livro está em mãos, né? Mostra pra gente, para quem está nos vindo, nos assistindo, que aí é um ponto que eu até comentei com você em bastidor de destaque, eu acho assim, o projeto gráfico assim, é impressionante. É aquele livro que a gente coloca na mesa de centro da sala, né? Para visita pegar, ler, folhear, muito incrível. É um livro, eu acho que para você, ele tem é interessante porque ele é isso, assim, né? Acho que ele é um livro também assim, meio sensorial, então as pessoas olham, tem hora que você quer mais focar nas fotos, né? Porque a gente trouxe as fotos das cantoras que elas enviaram, que eu acho que também é uma forma de cada uma se contar, né? Então elas se contam através das histórias, mas acho que quando uma cantora busca uma estética, né, na imagem, ela também quer se mostrar para o mundo assim, né? Porque a foto, né, ou os ensaios, eles dizem muito sobre aquele momento da cantora, né? Sobre o que ela vive, o que ela viveu, o que ela quer transmitir. E você colocando isso, né, junto com, igual você falou, as entrevistas, os textos. Essa você colocar quase linda. E é isso, assim, eu acho que foi também interessante a gente trazer essas fotos delas, porque, então vamos fazer um ensaio para o livro, que vai ser uma coisa produzida. Todo mundo igual, né? Assim, não, né? E eu acho que trazer exatamente a forma com que elas se contam para o mundo completa para mim, completa a fala. Sim. Não, e foge do formato tradicional de um livro, né? E que amplia absurdamente a experiência de quem está pegando e lendo, né? Que eu acho que você consegue transmitir toda a sua ideia, mas é como se estivesse conversando ali, né? Magisticamente falando, com a própria cantora, né? E é legal que vai passando, né? Cada uma, rapidamente pelo que eu vi, tem uma pequena mudança na estética ali, né? De cada uma das 45 artistas e é um consumo bem dinâmico ali, né? E desde o começo já pensou em ser algo bem lúdico, bem visual, bem colorido? Já fazia parte do projeto desde o começo? Eu no início eu não visualizava tanto, e aí eu comecei a imaginar, eu imaginava o livro preto e branco, né? Eu tinha umas referências, alguns livros que eu achava muito bonitos, aquelas fotos, né? E tem uma tradição muito grande de fotos de pessoas negras preto e branco, né? Fotos incríveis, né? Tem um fotógrafo, acho que é o Mário Cravo Neto, que traz, né, e trabalha o dorso, esse contraste, luz, sombra com a pele negra. E aí, mas por outro lado,
Aí eu tenho até conversei um dia com uma amiga que é também estudiosa, pesquisadora, ela falou, mas existe uma tendência de representarem a gente sempre muito no preto e branco. E a gente é um colorido, a gente é uma diversidade, então é legal o colorido. E aí isso ficou um pouco na minha cabeça, assim, né? E aí eu chamei a Nathalie, né, que para fazer Nathalie Gomes, a designer gráfica, uma menina, uma jovem assim, e foi interessante que a gente fazia a reunião, ela ficava bem quietinha, assim. Me dava. Você não inspira confiança nenhuma, né? Assim, nenhuma disso. Eu olhei e falei. Porque, né, às vezes a pessoa é super, mas muitas vezes, né, a pessoa que vai chegar propositiva e vai, que tal isso, luzes, Dana? Então ela ficou quieta, ela falava baixinho, bem assim, novinha. E aí depois ela falou: eu preciso de um tempo para absorver tudo que vocês falaram. E apresentou a primeira proposta, que já era bem perto disso aqui. Eu falei, nossa, aceitou. Assim, traduziu em imagem muito bem, assim, que a gente. Que legal. Eu acho que também tem uma coisa no seu livro que ele é muito cansativo, assim, naquele sentido de ter uma distribuição dos textos, e tem também, por exemplo, sugestão de músicas para ouvir, né? Então, deixa eu ver aqui uma página que está mais coloridinha. Essa aqui é da Fabiana Cosa, né? Aí a gente traz umas aspas e lá embaixo tem aqui também as referências e algumas músicas de destaque. Que talvez numa outra edição a gente pode até trazer um código de barra, alguma coisa, para eles também ser uma experiência um pouco mais lúdica, né? Sim. Eu tô lendo aqui, mas que legal. Deixa eu ver essa faixa aqui que ela citou, né? Também, para complementar ainda. Então você tem a escrita, a imagem e o áudio, né? Sim, é completa, né? E você fala agora, talvez numa próxima edição, então tem algo em mente, porque eu imagino, a emoção, né, de pegar, né, o livro em mãos, né, de todo um trabalho de tanto tempo, é uma sensação absurda, né? E ao mesmo tempo, eu imagino que alguns nomes ficaram de fora, já já deve estar modelando ali um próximo volume. Já falando de catálogo, né? Tá no nome, né? Então, catálogo. Um amigo falou assim: quando você falou de catálogo, eu achei que via ali os 200 nomes. Eu falei, tá, mas eu sou uma pessoa, né? Tem ali outra pessoa também. Nós somos humanas e assim, calma, vai virar por parte. Mas sim, a gente já tô maturando, assim, né? Já tem. Acho que a partir do mês que vem a gente já começa a dar continuidade. Enquanto divulga, enquanto esse vai ganhando espaço aí no não, já existe esse outro trabalho que é um trabalho, né, mais silencioso, e aí eu posso fazer com mais tempo. Eu gostaria muito de poder fazer com um pouco mais de tempo também. Então, importante. A partir do mês que vem a gente já começa. E tem umas urgências, sabe? Tem umas pessoas que eu olho e falo, aquela pessoa eu preciso fazer logo. Não, mais velhas, que já estão, mas que estão aí ainda fazendo show, fazendo coisas. Então, eu também tenho um pouco em mente isso, assim, né? O desejo de começar por algumas cantoras, principalmente pelas cantoras mais velhas. Interessante. Bom, Sam, queria agradecer a conversa. Adorei conhecer sobre você, sobre as suas obras, né? Não só a obra literária, mas na música também. E espero que você tenha gostado da nossa conversa. Foi um prazer. Gostei muito, Juliano. Prazer. Mineiro? Mineiro, Belo Horizonte. O sotaque entrega um pouquinho, né? Cantoras de Minas também. E o mineiro tem esse jeitinho acolhedor, assim, né? A gente já fica à vontade, rapidinho. Essa era a ideia. Que bom que você se sentiu. E antes da gente terminar, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, qual que é o melhor canal? É rede social, é Instagram? Fala pra gente. Tem o Instagram, que é lucianooliveira.cantora. Tem também o Instagram do catálogo, que é Catálogo de Cantoras Negras. Que tá até no seu perfil, né? No seu perfil você colocou o @ ali, dá pra seguir, né? Dá para seguir. Né? E aí o livro está disponível no site da editora Dandara também. Essa era a minha próxima pergunta, né? Quem quiser comprar o livro é direto no site da editora. No site da editora Dandara. Exato. Ótimo. Então, Luciana, muito obrigado. Até mais, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite também. Até.